Ok, pessoal, sejam bem-vindos então para mais uma aula do curso de Linux. Nessa aula a gente vai falar agora um pouco sobre administração do sistema. Como eu falei, a gente vai ver um pouco mais sobre como é que funciona a administração do sistema Linux, né, através aqui do nosso terminal. Mesmo as pessoas que utilizam o Linux de forma simplesmente como um sistema operacional, não é um sistema, não almeja ser um administrador Linux, é interessante essas pessoas conhecerem da mesma forma como administra o sistema, justamente porque é o sistema que você está utilizando. Então é interessante você saber trabalhar com essas coisas da mesma forma, certo? Para você poder fazer as coisas que você precisa. E o primeiro elemento que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar aqui, é com o processo. Beleza, e como é que funcionam os processos no Linux? Então logo de cara eu já vou falar para vocês que eu não vou dar aqui uma explicação do que seria um processo dentro do conceito de sistema operacional, que não é o objetivo desse curso. Mas vocês precisam entender que todo processo dentro do Linux ele tem que ser identificado de alguma forma. E a forma que o Linux identifica o processo é através do ID do processo, ou como o Linux chama, é o PID. Ele também tem o identificador do ID do pai dele. É sempre interessante você sempre ter o ID para o pai do processo, caso o processo tenha sido gerado por um outro processo, justamente para você ter um mapeamento de tudo, de como é que está o funcionamento do teu sistema, como é que está a hierarquia de processos no teu sistema. Esse ID do processo pai é chamado de Parent Process ID, então é o PPID. E um comando para a gente poder ver esses processos, o primeiro que a gente vai aprender aqui, deixa eu abrir aqui o terminal, o primeiro que a gente vai ver é o PS3. O que o PS3 mostra? Ele mostra a árvore de processos. Então ele mostra o primeiro processo a ser executado, que a gente está vendo aqui, que é o systemd. Depois o systemd ele cria o mode manager, o network manager, e o network manager cria o DH client, o network manager subcategorizado, accounts daemon, a CPID, enfim. O systemd está criando vários processos e cada processo está criando seus subprocessos que estão aqui no sistema. Então, o systemd ele é o sistema de gerenciador de processos. As últimas distribuições elas estão vindo com esse gerenciador, geralmente está vindo o systemd, mas dependendo da distribuição que você estiver usando, vai ter um sistema de gerenciador de processos diferente. Pode ser o init, por exemplo, é outro que é utilizado também. Mas sempre o primeiro processo que aparecer na PS3 vai ser o seu sistema de gerenciador de processos. A primeira coisa que o Linux faz quando ele dá boot é iniciar o sistema de gerenciador de processos. É o cara que vai gerenciar que processo vai para a CPU, que processo volta, etc. e tal. Outro comando para a gente poder mexer com o processo também é o PS. Só que se eu der PS aqui, ele vai simplesmente me mostrar o processo do bash, que eu estou utilizando agora, e o próprio comando PS que eu dei. Né? Então ele está mostrando simplesmente esses únicos dois processos. Aí ele tem o PID desses processos, o tempo de execução deles e qual foi o comando utilizado para iniciar esses processos. Então um parâmetro que eu posso utilizar no comando PS, por exemplo, é o "-u". O "-u" ele vai mostrar a mesma coisa que o PS, só que com mais detalhes. Por exemplo, você vê aqui que ele mostrou o bash de novo e o comando "-u", que foi o comando que eu acabei de executar. Só que agora ele mostra quem foi que executou esse processo, o PID do processo, vamos ver que são PIDs. O do bash é o mesmo PID porque meu bash ainda está aberto, mas o PS já é um PID diferente, certo? Mostra consumo de memória, CPU, o status dele, né, quando ele começou e o tempo de execução, o comando que foi usado para iniciar. Só que se eu ficar vendo os processos que estão somente esses dois processos, no caso ele mostra o bash e o próprio comando, porque ele mostra os processos deste terminal, atrelados a este terminal. Então mostrar somente isso não é muito legal. Então uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é botar "-u" e "x". Esse x ele vai mostrar todos os processos iniciados pelo meu usuário. Então aqui esse Mano Gray aqui, ó, todos os processos que foram iniciados por ele. Aí ele já mostra mais um monte de coisas. Deixa eu estender aqui a telinha.
ele já mostra mais um monte de coisas, o Cinnamon Screen, o Debus, um monte de biblioteca aqui do GNOME, várias coisas que ele já inicia. Só que, como eu falei, ele mostra os processos iniciados pelo meu usuário, pelo usuário atual, no caso. Um comando bastante utilizado, e aí provavelmente vocês já devem ter visto aí pela internet, além do U para mostrar detalhes, do X para mostrar do meu usuário, todos os processos do meu usuário atual, eu posso usar a flag A, que é para não mostrar somente do meu usuário, mas também de todos os usuários da máquina. E aí o XA, né, mas é mais visto aí como PS-aux. E aí ele vai mostrar todos os processos criados por todos os usuários da máquina. Então tem o PowerD aqui, que criou um processo, o RTKit também criou um processo, o root também criou um processo. Vários outros processos aqui que o root criou, o syslog também. Um outro comando que a gente também pode utilizar, a gente viu o grep, né? Um outro comando que a gente pode ver também é o pgrep. O pgrep ele vai retornar o PID de algum processo. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou iniciar o Firefox. O Firefox, por padrão, o processo que roda o Firefox se chama Firefox. Então eu vou esperar ele iniciar. Vou minimizar ele aqui. E aí se eu digitar pgrep Firefox, ele me retorna o PID do processo Firefox. Se você souber o comando, o nome do processo que você está querendo ver alguma coisa, que você está querendo saber, você pode utilizar o pgrep para isso. Outra coisa interessante sobre os processos, por exemplo, eu vou fechar aqui o Firefox. É que a gente pode executar um processo. Existem dois modos de execução de processo, que é o background e o foreground. O background, como o nome diz, ele vai rodar atrás da interface. Então, ele vai rodar atrás do que você está chamando para ele poder fazer. Então, por exemplo, se eu digito um programa no terminal, ele não vai rodar no terminal, ele vai rodar atrás do terminal, que significa que ele vai liberar o terminal para eu poder utilizar. Se eu rodar um processo em foreground, significa que ele está rodando na frente do que eu estou utilizando. Então ele vai rodar na frente do terminal, ele vai rodar no terminal. Então se eu matar o terminal, eu automaticamente mato esse processo também. Então vamos fazer um teste aqui. Para eu rodar um processo, basta que eu digite um comando para iniciar esse processo. No caso eu vou iniciar aqui o Firefox com o comando Firefox. Se eu digitar Firefox e der Enter, o Firefox vai ser aberto. O Firefox vai ser aberto. E você vê aqui que o terminal eu não consigo utilizar. Ele está piscando aqui. Se eu tentar digitar, não vai acontecer nada. Não acontece nada. E meu Firefox está aberto. Ou seja, meu terminal está travado. Não posso fazer nada. Como que eu faço para matar um processo desse jeito? Eu posso dar Ctrl C. O Ctrl C ele é um atalho que manda um sinal para um processo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele manda um sinal para o processo se fechar. E assim, qualquer processo que está rodando no terminal ele vai fechar. Você vê aqui que o Firefox fechou e o terminal está liberado para mim de novo. Só que é chato você ter que deixar o terminal assim, né, trancado para você não poder mais usar. Então você pode iniciar o processo em background. Como é que faz isso? Você dá o comando normalmente e no final do comando você coloca o E comercial. Aí o que ele faz? Ele executa o processo, mostra o PID para você e está aqui o Firefox já sem nenhum tipo de limitação. Aqui eu posso usar o terminal de novo, posso limpar ele aqui e não tem nenhum problema. Posso continuar utilizando normal e o Firefox continua aberto. E agora vamos falar sobre outro comando em relação a processos, que é o comando kill. Diferente do que muita gente pensa, o comando kill não é um comando para matar processos. Ele é um comando para enviar sinais a um processo. Se a gente aqui, por exemplo, digitar kill-L, a gente vai ver todos os sinais possíveis que a gente pode enviar para um processo.
Cada sinal ele tem o seu nome e o seu código, e esses sinais eles dependem da aplicação para poder funcionar. Toda aplicação, quando está rodando no Linux, ela pode aceitar a interpretação de sinais. Então eu estou programando a aplicação e eu programo o seguinte: quando eu receber o sinal 16, eu vou fazer tal coisa. Quando eu receber o sinal 18, eu vou fazer tal coisa. Existem alguns padrões aqui, né, porque os sinais foram feitos. Por exemplo, o SIGRAP. O SIGRAP geralmente é utilizado para você fechar o programa, ou para você reiniciar o programa, ou para reler as configurações do programa. O SIGTERM, por exemplo, o SIGTERM é um sinal bastante convencional para você fechar o programa de forma suave. Ou seja, você solicita para o programa: por favor, feche. Aí o programa vai parar de fazer o que ele está fazendo, quando ele terminar ele vai fechar. E o outro, que é bastante conhecido, o SIGKILL. O SIGKILL é: feche o programa imediatamente, mate o processo imediatamente, não importa o que ele está fazendo. Isso aí fecha o processo abruptamente. As aplicações, como eu já expliquei, elas têm que programar o que fazer com esse sinal. Então, uma coisa que elas podem fazer, por exemplo, é ignorar o sinal. Então, o programador, quando ele está fazendo a aplicação, ele pode colocar para que quando eu receber o sinal SIGRAP, por exemplo, eu não faça nada. Ou quando eu receber o SIGTERM, não faça nada. Tá? Só que existe um sinal que nenhuma aplicação consegue ignorar, que é o SIGKILL. Não adianta você tentar fazer para ele ignorar o SIGKILL, porque sempre que eu mandar um SIGKILL para um processo, ele vai fechar. Então eu vou iniciar um processo aqui. Vou digitar aqui Firefox, vou iniciar ele em background. Beleza, ele retorna um PID aqui para mim do processo. E para eu enviar o sinal para o processo, eu vou dar o comando kill e passar o PID do processo, 3355. Se eu enviar apenas kill 3355, ele envia o sinal padrão do kill, que é o sinal 15, que é o sinal que solicita que o processo termine suavemente. Ele mostra ali para mim terminado. Se eu iniciar o Firefox de novo, e agora eu passo um sinal específico para ele. Passo um sinal específico para ele. Então, -9, quer dizer que eu vou enviar o sinal de kill mesmo. E aí eu passo o PID 3692 e eu envio o sinal, aí ele mostra ali morto, ou seja, o processo foi matado de forma abrupta mesmo. Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho sobre serviços no Linux. Os serviços, como eu já expliquei, ele é gerenciado através do gerenciador de serviços de processos do Linux. A gente já viu aqui no Mint que o gerenciador que ele usa é o systemd. Então a gente dá comandos do systemd para poder mexer com os serviços no Linux. Então, antes da gente poder prosseguir, eu vou fazer a instalação aqui do Apache. O Apache ele é um servidor web. Eu vou fazer essa instalação para ele iniciar o serviço do Apache para a gente poder trabalhar de forma mais fácil. Você pode fazer isso para poder testar também, mas se você tiver outro serviço em mente, você pode utilizar as mesmas coisas, tá? Beleza, ele terminou de instalar aqui. E aí quando ele instala, ele já inicia o serviço, certo? E aí o comando para a gente poder trabalhar com o serviço no Linux, no caso do systemd, é o systemctl. System Control, né? Systemctl. E aí eu quero ver algum serviço específico, então do status, por exemplo. E eu passo o nome do serviço, Apache 2. Aí ele mostra para mim algumas informações do Apache. Ele mostra onde é que ele está carregado, onde é que o arquivo do serviço está colocado, mostra que está ativo, está rodando, desde quando ele está rodando, mostra o PID principal do processo do Apache, mostra várias informações. Posso apertar aqui para poder sair. Além do status, eu também posso utilizar o comando stop para poder parar o serviço. Só que no Linux, quando você vai mexer com serviços e você quer parar ou iniciar algum serviço, você precisa ter acesso de administrador, você precisa ter acesso de superusuário. Então eu vou colocar o sudo aqui na frente. Para o status não precisa, porque você só quer ver o serviço, mas para você parar ou iniciar o processo ou fazer alguma outra operação, você precisa dos privilégios. Então eu vou colocar sudo, aí ele parou o serviço do Apache. Vamos dar um status de novo. Ele mostra aqui
active, inactive, dead, ou seja, o serviço já não está mais ativo. Ele foi ativo um dia, mas já não está mais ativo. Posso apertar aqui para poder sair. E se eu quiser iniciar o Apache de novo, em vez do stop, eu dou o start. Ele vai ter iniciado o Apache. Já está rodando de novo. Caso você não tenha o systemd nessa sua distribuição, por exemplo, seja o init, o systemd ele é um gerenciador que veio depois. Então, para não ter uma quebra no que a pessoa estava utilizando, ou caso ela tenha feito uma atualização da distribuição, algumas distribuições se atualizaram, usavam o init e depois passaram a usar o systemd, para não quebrar as aplicações, elas mantiveram os arquivos do init para que funcionassem os mesmos comandos. Mas, na verdade, eles são só uma interface para o próprio systemd. Tá? Então, como é que é feito no init? No init você tem que executar um arquivo, né? Executar o arquivo do init, e esse arquivo ele fica desse diretório, etc/init.d. Ele é o arquivo de serviço do init. E aí aqui você passava o nome do serviço. Então, por exemplo, Apache 2. E eu quero ver o status dele. E aí ele mostra aqui para mim, ó, exatamente como o systemd mostra. Só que nesse caso ele não fica aberto, ele simplesmente mostra aqui para mim e depois ele já fecha, já deixa o terminal para usar novamente. E aí a mesma coisa se eu quiser parar ou iniciar o processo, só que obviamente para isso eu vou precisar de permissão do superusuário. Então eu quero parar o Apache, ele está rodando. Ele parou. Percebam que ele mostra aqui, ó, parando o Apache via systemctl. Ou seja, o init ele não gerencia mais os serviços do Linux. É o systemctl, mas para manter as aplicações que utilizavam o init, talvez, funcionando, eles mantiveram esse padrão onde você acessa a interface do CTL através dos comandos que eram utilizados no init. Então eu quero iniciar de novo o Apache, eu dou start e ele inicia novamente. Outro comando legal do Linux, aí já é uma parte de gerenciamento de recursos da tua máquina, é o comando top. Então você dá top, ele vai abrir aqui essa interface no terminal, e aqui você consegue ver os processos que estão rodando na máquina e o que eles estão consumindo. Então, por exemplo, se eu apertar Shift M, ele vai ordenar os processos que estão usando mais memória. Então o Cinnamon aqui é o processo que está utilizando maior memória, até porque faz sentido, o Cinnamon é justamente o sistema de interface gráfica. Logo depois dele vem o Xorg, depois o sistema de atualização do Mint, a Cinnamon Screen e por aí vai. Se eu colocar Shift P, ele vai ordenar pelos processos que estão utilizando mais processamento, mais CPU. E aí, em primeiro a gente tem o Cinnamon e a gente fica tendo essa alternância entre processos. Né? Por que isso muda? Porque é o seguinte, como não faz parte muito do escopo do curso, mas só para você entender por que fica trocando, por que fica mudando, em sistemas operacionais, os processos eles não ficam no processador o tempo todo. O que acontece bastante é que o processo entra no processador, processa um pouquinho, sai, entra outro processo, processa um pouquinho, sai, e vários processos ficam fazendo isso. Existe um escalonador que fica dizendo qual processo vai para o CPU, qual não vai, quanto tempo ele fica, quando é que ele vai sair. E quando a gente fica vendo quem está usando o CPU, vai sempre trocando. Ah, esse processo está na CPU, agora saiu, agora está outro. E o processo que saiu, ele está usando 0 CPU. Por isso que ele estava lá em cima, ele sai, aí entra outro processo. E por aí vai. Mas se eu colocar a memória, por exemplo, fica fixo. Porque geralmente, a não ser que você tenha problema de memória, os processos eles ocupam ali o espaço na memória e ficam ali, certo? Eles não saem. Aí para você sair aqui do top, você só aperta Q e ele sai do top. Outro comando bacana para gerenciamento de recursos é o free. O free ele vai te mostrar dados sobre a sua memória RAM. Só que se você colocar free dessa forma, ele vai mostrar isso aqui em bytes, né, que não fica muito bacana da gente ler. Então a gente passa free-h, né, que é uma flag para ser dados lidos por humanos, e aí ele passa aqui já formatado para a gente poder conseguir ler. Então aqui ele mostra a memória total 1.9 GB. Se eu não me engano eu coloquei 2 GB para essa máquina virtual, né? Aí ele mostra, está usando 600 MB,
tem 312 megas livres, 23 megas compartilhados, 1.1 de buffer cache e 1.2 disponível. Tem gente que tem dúvida quando usa o comando free, não entende muito bem o que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo aqui no free é o seguinte: 1.9 GB é o quanto você tem de memória total, né? Então no caso aqui tem 2 GB de memória. E aí 600 MB está sendo utilizado pelos programas e pelos processos do sistema operacional que você está utilizando. Esse livre é memória RAM que não está sendo utilizada para absolutamente nada. Tipo, especificamente nada, você tem 312 MB de RAM livre. Só que o sistema operacional, por exemplo, ele já pega aqui 1.1 GB para poder fazer de buffer e de cache, para poder facilitar o teu acesso e não ficar tendo que fazer busca no disco toda hora, certo? Então ele utiliza bastante isso para poder acelerar o seu acesso ao sistema. Só que isso aqui não é uma coisa que ele sacrifica da sua memória RAM. Se você precisar desse 1 GB, se você precisar, por exemplo, você tem 312 aqui, livre. Se você precisar de 500 megas, ele vai ceder isso aqui para você. Até porque provavelmente ele não está usando esse 1 GB. Geralmente ele aloca para poder utilizar, mas ele não está usando. Então ele mostra aqui que ele tem alocado aqui 1.1 GB para poder utilizar, né, para poder manter o sistema liso, mas ele não está efetivamente utilizando. E aqui a gente tem esse disponível. O que é esse disponível? Ele está pegando o que você tem livre e está fazendo um cálculo mais ou menos de quanto o sistema te daria, tiraria do buffer e do cache para poder melhorar o teu desempenho. Então assim, no fim das contas, o disponível é o que você tem realmente disponível de memória RAM. Se você precisar de 1.2 GB, além do que você já está utilizando, que é esses 600 megas, você já está tranquilo. Se você precisar de menos do que isso, certo? Se você for precisar de mais do que isso, algum programa que solicita mais do que isso, aí você já vai ter algum problema. Mas isso aqui está tranquilo, isso aqui de disponibilidade é o que você tem realmente disponível na memória RAM. Outro comando agora para você poder gerenciar recursos também é o df. O df ele vai te mostrar a informação sobre todos os discos da sua máquina, certo? Aí ele mostra a ocupação dos discos, tudo que está rodando, só que da mesma forma que o free, ele também mostra em bytes, então fica muito legal para a gente ler. Então a gente dá df-h e ele mostra para a gente aqui os dados sobre o disco. Esses udevs, temp-fs, são partições que o sistema cria para poder gerenciar algumas coisas. Tá? Geralmente elas não são, você não precisa olhar para elas. Elas não simbolizam algo efetivo no sistema. O que simboliza uma coisa efetiva mesmo são os que vêm com esse formato aqui, dev/sda. Pode ser sda1, sda2, sda3. Ele representa efetivamente uma partição que você está utilizando no HD. Se você tem o seu sistema particionado em mais de uma partição, ele vai mostrar deve sda1, deve sda2. Então depende do que ele for usar. Então aqui ele está mostrando o HD único, né, que essa máquina virtual só tem uma partição, de 9.2 GB de tamanho. Eu estou utilizando 7.4 e tem disponível 1.3. Então estou utilizando 86% do HD dessa máquina. Outro comando interessante para o sistema é o comando name. O comando name ele mostra informações sobre o sistema que você está rodando. Quando você roda só o name, ele mostra a informação mais inútil do mundo, porque ele mostra qual sistema operacional você está utilizando, Linux. Né? Mas aí para você poder trabalhar com ele melhor, você pode colocar, por exemplo, o name-a. Ele vai te mostrar toda a informação que ele sabe do teu sistema. Então ele mostra Linux, mostra o nome do usuário, o nome da máquina. Aqui ele está mostrando a versão do kernel que está utilizando essa distribuição. Aqui tem outras informações também, arquitetura e tudo mais. Se você digitar um name-help, você pode ver exatamente o que ele mostra aqui. All ele vai mostrar, "-a" ele mostra tudo, "-s" ele vai mostrar o nome do kernel. Aqui ele mostra o nó da máquina da rede, a versão do lançamento do kernel, a data que o kernel foi criado, o nome do hardware da máquina, ou seja, a arquitetura da máquina, o tipo do processador, aqui é o sistema operacional, a plataforma de hardware, tudo isso aqui você pode dar uma olhada aí e ver caso você esteja precisando dessa informação. Agora eu vou falar um pouco sobre usuários e grupos dentro do Linux.
Os usuários e grupos dentro do Linux eles são gerenciados através de um arquivo. O arquivo que é gerenciado, eu vou dar um cat nele aqui. Vou dar um cat, não, vou dar um less. É o etc barra pswd. É esse mesmo. O que ele mostra aqui? No etc barra pswd, ele mostra todos os usuários do sistema, da máquina. Aí você fica, nossa, mas eu só criei um usuário, por que tem um monte de usuário aqui? Cada software que você instala, cada pacote que você instala, geralmente ele cria um usuário para ser utilizado por ele, certo? Então você instala o Apache ele cria um usuário para poder utilizar as coisas do Apache. Por exemplo, o usuário que o Apache cria é esse www.data, é um usuário que ele cria. Certo? Então aqui a gente consegue ver todos os usuários. Se a gente quiser ver o usuário, o meu usuário no caso, ele está aqui, ó, Manu Gray, certo? E aqui tem as informações sobre o meu usuário. Então aqui ele tem Manu Gray, onde tem esse X aqui, ficava a senha. Antigamente a senha do usuário ficava no pswd, bem aqui. Então, só que como ela não fica mais, e para não quebrar a ordem das coisas aqui, né, porque eu quero o terceiro campo do pswd. O terceiro campo eles querem que continue sendo a mesma coisa. Então, para não mudar a ordem das coisas, colocaram simplesmente um X para manter a ordem. Por exemplo, aqui para o terceiro campo, ele é o PID não, ele é o ID do meu usuário, né, que é 1000. O quarto campo ele é o ID do grupo que eu pertenço, que também é 1000. Para esse tipo de ordem não mudar, foi simplesmente colocado um X aqui na senha. Aqui ele tem uma seção, o outro campo ele é uma seção de comentário. No caso de um usuário como um usuário normal, geralmente o comentário fica o nome do usuário mesmo. No caso aqui está Luiz. E aqui tem o diretório padrão. Bem aqui tem o diretório padrão que é desse usuário. Nesse caso aqui, como é um usuário do sistema, uma pessoa, né, ele coloca o diretório home. E aqui ele mostra qual shell que esse usuário utiliza. No caso, eu estou utilizando o Bash. Esse usuário no Gray está utilizando o Bash. Se você for ver outros usuários aqui, por exemplo, esse Pulse, que é o usuário que gerencia o áudio do Linux, aqui tem o ID dele, o grupo que ele pertence, o grupo padrão, né, o grupo principal. Aqui tem o comentário, é o daemon do Pulse Audio. Esse aqui é o diretório padrão dele. E ele não usa nenhum tipo de shell, por isso que ele mostra esse meu login. Aí beleza, eu falei que a senha não ficava ali no pswd, mas não fica mais. Então onde é que a senha fica agora? As senhas agora, elas ficam no etc/shadow. Me deu permissão negada. Até porque é um arquivo de senhas, então eu preciso de acesso de superusuário. E aí ele me mostra aqui as senhas de todos os usuários. Você fica pensando, poxa, mas que senhas são essas? Olha, a senha está exatamente aqui onde tem esses asteriscos. Só que onde tem esses asteriscos são usuários que não possuem senha, porque esses usuários aqui, por exemplo, eles não têm um sistema para você logar. Você não consegue logar, por exemplo, com www.data ou com Systemd Network ou com syslog. Você não consegue logar com esses caras. Eles não são usuários que você utiliza login. Então ele fica com esse asterisco aqui. O root ele não mostra a senha do root, por questões de segurança, por questões óbvias. Ele nunca vai mostrar a senha do root. E aí aqui, se a gente for olhar o meu usuário, ele mostra a senha aqui, utilizando a criptografia, uma senha criptografada já. Outro arquivo importante também é o etc/group, que ele mostra as informações de grupo. Então ele mostra aqui todos os grupos que existem no sistema. Bem ali tem o grupo sudo, por exemplo, bem aqui, e eu faço parte dele. Por isso que eu consigo utilizar os comandos com sudo através do meu usuário. Aqui ele vai mostrar a informação dos grupos, o nome dos grupos e o ID dos grupos que os usuários podem fazer parte. Então agora, comandos para você gerenciar usuários aqui no Linux.
eu estou logado com o meu usuário aqui, esse Mano Gray aqui. Então, comandos que eu fizer aqui para edição de algum usuário, eles vão ser aplicados neste usuário que eu estou logado. Então, por exemplo, o primeiro comando que eu vou ensinar é para você mudar a sua senha. Então, passwd, você muda a sua senha. Aí ele fala, mudando a senha do Mano Gray, ou seja, ele avisa que está mudando a senha do meu usuário atual e ele pergunta a minha senha atual. Aí eu digito uma nova senha, vou colocar outra senha aqui. Digito novamente. E aí ele até reclama aqui que fala que a primeira senha e a nova senha são muito similares. É porque eu coloquei uma senha, a nova senha ela possui a primeira senha como substring. Aí por isso que ele não aceitou. Vou colocar diferente aqui. Pronto. Ele reclama que é muito simples. Ok. Pronto. Ele não deixa colocar uma senha muito simples quando você vai mudar pelo passwd. Quando você vai instalar o sistema, na instalação, ele não faz essa verificação, ele não vê nenhum problema. Se eu quiser mudar a senha de outro usuário, aí eu tenho que passar passwd e o nome do usuário. Só que para eu poder fazer isso, eu preciso ter o sub na frente. Tá? Então, eu vou primeiro criar um usuário. Para criar um usuário, user add, eu vou colocar a flag aqui "-n". Essa flag "-n", ele vai criar o usuário e criar a pasta home dele. Então, eu vou criar um outro usuário aqui chamado bugs. Permissão negada, obviamente, porque eu não tenho permissão sobre o usuário. Ok, o usuário foi criado. Se eu vim aqui na barra home, que guarda as homes dos usuários, eu der um ls, eu vejo ali que tem a minha pasta e a pasta bugs, porque eu acabei de criar o usuário bugs. Ok? Só que eu criei esse usuário bugs, ele está sem senha. Se eu olhar aqui no etc passwd, e eu procurar aqui pelo bugs, passwd não, shadow, e eu procurar aqui pelo bugs, ele está com uma interrogação porque ele não tem senha, uma interrogação não, uma exclamação porque ele não tem senha. Então eu preciso definir uma senha para ele. Para definir uma senha para ele, eu vou usar o passwd. Como eu vou fazer para outro usuário, não é para o meu usuário, então eu vou colocar sudo passwd e vou colocar o usuário bugs. Aí eu vou digitar nova senha para ele. Ele provavelmente vai pedir que seja uma senha não tão simples, então vou colocar aqui. E a senha foi atualizada. Se eu olhar de novo no shadow, eu vou ver que a senha do bugs agora está lá. Outro comando em relação aos usuários, eu posso deletar o usuário, então userdel. Para isso eu preciso estar como administrador. O userdel -r ele vai fazer o mesmo princípio da home. Às vezes é interessante você deletar um usuário, mas manter a home dele no disco para você pegar backup depois, ou para você fazer algum tipo de histórico de arquivo depois. Tá? Então por isso que quando você dá o userdel, ele não deleta a home por padrão. Se você quiser que seja deletado, você passa a flag -r. -r bugs. Ele deletou aqui o usuário. Se eu vier aqui no passwd mesmo, porque ele já mostra os usuários ali, já não tem mais usuário bugs. Tá vendo? Não tem mais. Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Com certeza a gente vai ter muitos outros cursos sobre Linux, sobre outras coisas para vocês aproveitarem. Essa aula sobre administração, ela foi para despertar o interesse para quem talvez tenha uma curiosidade sobre isso, sobre essa administração do sistema pelo Linux. Tá? Se você tiver mais interesse, eu sugiro que você procure pelo Linux Professional Institute. Ele é o maior instituto de Linux hoje.
onde você pode tirar uma certificação Linux. É o maior do mundo mesmo, em relação a Linux. E é muito bom para o seu currículo você ter essa certificação, tá? Eles são a maior certificadora que tem. Eles têm aqui os tipos de certificação, tem o Essentials para quem está começando, tem a LPIC 1, a LPIC 2, tem uma de DevOps que eles abriram agora. Então é bastante interessante vocês darem uma olhada nisso. Claro que não é uma coisa, não é gratuito, você vai ter que pagar, mas é um investimento que vale muito a pena na sua carreira, se você quiser trabalhar com isso de Linux, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo curso do Bugs.